energia maravilhosa de Jesus. E nesse momento em que os nossos pensamentos se interligam, as energias vão entrando em cada lar, e cada um pode pedir pelos seus, pode pedir pelos parentes, filhos, amigos, os vizinhos, cada um. O nosso pensamento é força, nosso pensamento é energia. Tem alguém com o microfone aberto, que está dando microfonia aqui. E Jesus, ele está onde a gente quer que ele esteja, no nosso pensamento, chama por ele, e ele está presente. E cada um pode entregar os seus, e Jesus vem receber junto com a espiritualidade de luz, dando a cada um aquilo que eles forem merecedores. Oremos nos nossos pensamentos, pedindo pela paz do nosso planeta Terra, pelos encarnados, pelos desencarnados, pelos nossos amigos e pelos inimigos, e pelos nossos irmãos recém-desencarnados. Podemos pedir também pelos hospitais, pelas casas de saúde, pelas enfermarias, por tudo, onde o pensamento da gente é força, o pensamento da gente vai longe, onde a gente quiser, com a força do amor de Jesus, esse amor, essa energia que ele transmite para nós. Agora, neste momento, eu passo a palavra à nossa querida Isabel Cristina, para que ela possa fazer a leitura do nosso exórdio da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Dora. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, 76. As testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura nova tarefa e lhe falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas,
irmãos e parentes consanguíneos do mundo, são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje e não te esqueças dos que te acompanham, em espírito, cheios de preocupação e amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e proteja e guie nosso evangelho da noite de hoje. Gratidão, passa a palavra a você, Dora. Obrigada, Isabel. Nesse momento eu passo a palavra ao Gilson para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso evangelho da noite de hoje. Seja bem-vindo, Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Pedimos só proteção pelo dia de hoje e pedimos que o Pai, que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer a oração de paz e espírito, de Francisco Cândido Xavier. Eu sei, Senhor, que as dificuldades são inevitáveis. Quero ter força para não fugir delas e coragem para enfrentá-las. E peço vossa ajuda para transformar cada problema meu, simples ou grave, em exercício positivo para a evolução da minha alma. Quero cada aflição seja em teste divino, para me indicar o caminho da verdadeira e infinita felicidade. Ó Senhor, eu não peço que afaste de mim as dificuldades, mas que me anime a enfrentá-la e que me ilumine para sair bem de todas elas. Dai-me, Senhor, agora e sempre, a vossa paz e obrigado por me dar a certeza que tudo vai dar certo. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Dora. Obrigada, Gilson. Neste momento, com nossos pensamentos elevados, eu peço a permissão do Criador, do nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria de Nazaré, nosso mentor, doutor Bezerra, João Cecílio e toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra ao nosso querido amigo Juarez para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Boa noite, Dora, boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E nós vamos tratar hoje do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No Evangelho de João, tá? No capítulo 14 ao 15, Jesus diz assim: no mundo só tereis aflições. Mas ele diz também: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse pensamento reflete o que Kardec traz para nós nesses dois capítulos. No capítulo 4, né, ninguém pode ver o Rio de Deus se não nascer de novo, e no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E ele traz, após todas essas colocações, no capítulo 7, né, o Cristo, no capítulo 6, aliás, o Cristo Consolador. E o capítulo 5, ele é o mais longo de todo o Evangelho. Ele retrata os tormentos, a infelicidade real. Ele retrata muitas coisas que nós, enquanto encarnados, buscamos ter. Lutamos, a gente, uma desenfreada loucura. Muitas vezes a gente reclama, a gente entra em conflito, a gente entra em desespero pela não conquista daquilo que a gente gostaria de ter materialmente muitas vezes. Mas por quê? Porque muitas vezes, ao encarnarmos, nós nos esquecemos que somos espíritos em evolução, vivendo transitoriamente em um corpo que dá uma oportunidade de reviver toda uma trajetória ao qual nós pedimos para reviver numa condição de evolução para a nossa maturidade espiritual.
E o que acontece? Quando a gente chega aqui, nós esquecemos das vidas passadas, dos tormentos, das aflições anteriores, dos espíritos que convivemos. Aí a gente nasce na mesma família que a gente, né, outrora cometeu alguns desafetos, teve alguns desafetos. A gente recebe tem aquela mãe maravilhosa que a gente, né, nos coloca no seio, amamenta, aquele pai que nos conduz à vida. Imaginemos se aquela mãe, tá, tivesse ideia de quem foi aquele filho, o que ela viveu de experiências em uma vida passada. Será que ela colocaria ele no seio para amamentar? E a gente vê inúmeras vezes nas casas espíritas, nós mesmos já tivemos essa oportunidade de atender alguém que a filha, aos 3, 4 anos de idade, mais ou menos, ela não chamava a mãe de mãe, era aquela mulher. Essa mulher, ela entrou na cabine e chamava: essa mulher não é a minha mãe. Ela não aceitava a mãe e a mãe chorava desesperadamente porque não entendia a filha que ela amava tanto não aceitá-la como, tá, como mãe. E ali o que acontece? Aquela criança, ela, né, esse véu do passado, ela tinha alguns flashes de lembrança e ela não conseguia aceitar aquela mãe. E o que foi feito com relação a uma terapia de passos, uma orientação para que a mãe pudesse trabalhar? E após 6 meses de tratamento, aquela criança, ela tem como se esse véu do esquecimento caísse sobre a sua mente e ela esquece e começa a abraçar e beijar a mãe, aceitando dali por diante aquela mãe. Então a gente vê que os traumas vividos pelas duas era de um magnetismo muito intenso, porque a filha não aceitava ela como mãe. Então a gente vê a necessidade que temos de esquecer, e a gente vê pessoas que buscam fazer terapias querendo fazer uma regressão de memória. Dora pediu para a gente falar de Chico Xavier, né? Então, num desses processos aí, Chico Xavier atende uma senhora lá, e ela lá toda se achando a poderosa, a conhecedora de algo maior, diz: Chico, eu fiz uma regressão de memória e eu fui fulana, não sei das quantas lá, na época de Jesus Cristo. Aí Chico diz: enquanto a senhora foi essa fulana, eu fui a pulga do leão que estava lá dentro do circo para devorar um dos os cristãos que ali se encontravam. Quer dizer, a mulher se exaltando e Chico não se menosprezando, mas dizendo para ela que lembrar do passado, né, e buscar se engrandecer não é lá grande coisa. Porque imaginemos se a gente tem essa lembrança do passado e a gente começa a chorar pelas coisas que nós fizemos, ou pelas causas, os conflitos, as dores, as agonias que nós causamos. Então, esquecer o passado é uma coisa muito importante que Deus colocou para nós, porque imaginemos se, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, a gente viesse a saber que a gente tirou a vida do pai, da mãe, de um irmão. Como é que a nossa mente ficaria ali? Traumatizada. Mas é necessário que nós venhamos a nos conscientizar. Quando Kardec coloca bem-aventurados os aflitos e enumera, tá, todas essas questões com relação ao que ele traz para nós, despertando a consciência, ele coloca no capítulo 6 o Cristo Consolador, ou seja, ele faz uma dissertação de todas as aflições que nós vivemos em termos de experiência na Terra, e no capítulo seguinte, ele traz para nós o despertar da consciência que o Cristo é aquele que traz para nós o acalento das dores das almas, é aquele que traz para nós o refrigério das nossas tormentas mentais, porque muitos de nós vivem a aflição pelo filho, pela filha, a mente atormentada, com a preocupação desenfreada. E nós esquecemos que os filhos não são nossos, o marido não é nosso, a esposa não é nossa. Todos somos filhos de Deus, espíritos em evolução, buscando viver e
Feliz daquele que conseguir viver todas as experiências necessárias ao seu ciclo de evolução, ao qual escolheram na trajetória do plano espiritual antes de reencarnar. Imagine-se, ao concluir esta trajetória, quando chegarmos no plano espiritual e formos recepcionados pelos nossos guias e mentores espirituais, e eles chegar e dar um abraço na gente e dizer, olha, parabéns, todo o seu cronograma, com as aflições, com as dores, com as tormentas, com as angústias, você conseguiu quitar nessa existência. Mas tem um detalhe, você contraiu outros débitos, porque você fez isso, isso daí. Aí o que acontece? A gente vai voltar novamente para quitar. E normalmente a gente volta e contrai mais. Por quê? Porque enquanto a gente não trabalhar o orgulho, o egoísmo e a vaidade, a gente vai ficar nesse vai e vem, porque é ele que faz com que a gente se depure. É no ir e vir das reencarnações que o espírito se depura e se eleva acima das vibrações que ele precisa para poder chegar à angelitude. E nessa trajetória, no capítulo 5, nós vamos trabalhar o esquecimento do passado e motivos de resignação. E o texto começa assim: é em vão que este objeto, o esquecimento, como obstáculo no sentido de que se possa aproveitar as experiências das vidas anteriores. Se Deus julgou convenientemente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou bem exaltar o nosso orgulho. É por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Ou seja, como eu citei no começo do nosso diálogo, se nós ali soubéssemos que aquele nosso irmão tirou a nossa vida e a gente não sabe porque tem uma repulsa. Eu gosto de todos os irmãos, mas eu não gosto daquele do Alice. Imaginemos o seguinte, se esse véu do esquecimento fosse tirado e a gente soubesse que aquele irmão tinha feito uma trapaça, feito algo conosco que a gente não conseguiria sustentar o relacionamento no mesmo lar que ele. Imaginemos como ficaria a nossa mente dali por diante. Continuando o texto. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que ele fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Aí a gente lembra aqui do caso de Segismundo em uma das obras de André Luiz, onde há o diálogo entre ele, a mãe e o pai, e os mentores espirituais da reencarnação, e o pai se perturba. Ele não consegue, Segismundo não consegue, tá, se acoplar ao seio da mãe. Por quê? Porque em vida anterior, ele, tá, foi uma das criaturas em que o pai tinha lhe tirado a vida em função do relacionamento que tinha tido com a mãe. Então, a dificuldade foi grande até conseguirem fazer com que houvesse a inseminação espiritual e ele pudesse reencarnar. Nesse caso citado, imaginemos quanto sofrimento para aqueles três espíritos. O pai se atormentava porque não aceitava a reencarnação de Segismundo. A mãe lutava para que ele aceitasse. E nos diálogos que há na obra, no plano espiritual, eles são assim, de uma forma em que eles buscam os ajustes. Aí imagine que ao reencarnar, a gente se lembrasse dessa tormenta toda, como é que a mente ficaria conflitante. Então a gente vê como é importante esse esquecimento do passado. Deus nos deu para nosso adiantamento
justamente o que nos é necessário. E pode nos bastar a voz da consciência e das nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Veja quanta sabedoria divina. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez, cada existência é para ele um novo ponto de partida, pouco lhe importa o saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal, e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nem um traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte de que é bem ou mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. Quando a gente fala na tal reforma íntima que a gente busque gradativamente, como Agostinho de Hipona, despertar a consciência para que, ao concluir o nosso dia à noite, quando formos elevar o pensamento ao Criador do Universo, que a gente faça aquela listinha, olha, eu ofendi a fulano, a Beltrano, a Cicrano, mas amanhã, quando eu acordar e tiver a oportunidade, eu ir até ele pedir desculpa e dizer, olha, não importa quem errou, se foi eu ou foi você, mas eu peço desculpas, ou peço perdão, mas só Deus pode perdoar. Mas eu, na minha condição humana, peço a você que me perdoe a falta cometida ontem, para que conscientemente nós venhamos a poder caminharmos em paz. Assim sendo, a gente consegue se libertar e não ganhar na vida futura aquele obsessor ao qual o ódio impera na nossa mente. Continuando a nossa leitura. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Entrando na vida espiritual, o espírito retoma a lembrança do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como o que tem lugar na vida terrestre. Durante o sono é que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Ou seja, o esquecimento só é aqui, quando a gente retorna ao plano espiritual, volta toda a lembrança. E lembrando o seguinte, todas as noites nós vamos ao plano espiritual. E às vezes a gente vê assim, rapaz, fulano me incomoda tanto, eu não sei por que eu sinto uma coisa meio estranha, algo me perturba em sua presença. E aí o que acontece? A gente tem às vezes a oportunidade de em uma noite nos relacionarmos durante o desdobramento com ele no plano espiritual. E aí há um diálogo. E muitas vezes, em função de buscarmos nos resignarmos desse sofrimento, a gente consegue um resgate, consegue um equilíbrio nesse processo e consegue quitar a dívida ao qual contraímos no passado. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que, na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem a consciência de seus atos anteriores, ele sabe por que sofre, e que sofre justamente a lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação, mas a falta de uma lembrança precisa que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele não aure novas forças nesse instante de emancipação da alma. Se o sabe aproveitar, ou seja, você tem a oportunidade, tá, de refazer toda a trajetória, mas despertando a consciência para o amor, para o perdão, na resignação, buscando compreender de que as dores atuais, as aflições vividas são em função dos equívocos cometidos no passado. Eu peguei um trecho aqui do livro Cartas de uma Morta, que Maria João de Deus retrata assim, só para a gente ter uma reflexão do que é esse esquecimento do passado. E ela nos traz assim, as almas sofredoras. Nas paragens da erradicidade, nem todos os lugares são instâncias de repouso, de aprendizagem ou bem-estar. Há regiões obscuras, atopetadas de amargores, formadas pelas consciências polutas que as povoam.
Confrangente é a situação das almas sofredoras que a esses ambientes se destinam, porque viverão como fruto amargo das sementes que espalharam nos dias de sua temporária vida. Ou seja, estamos aqui tendo a oportunidade de resgatar com o véu do esquecimento do passado, mas a semeadura que estamos fazendo, ela nos dará o despertar da consciência para a vida futura, e ao desencarnarmos, nós estaremos exatamente naquele mundo que estamos semeando no presente. E ela diz assim, os círculos dos padecimentos, né? Outro trecho que ela traz para nós. Tive ensejo de visitar alguns desses núcleos de prantos incontáveis e amaríssimos, e neles encontrei alguns de meus antigos conhecidos na terra. Quão dolorosos são os dias que ali pesadamente transcorrem, e ainda as impressões arraigadas do corpo físico que se devem esses agrupamentos, onde pululam padeceres de toda espécie, mas que existem, sob as determinações de uma lei natural, reguladora dos problemas das compreensões, ou seja, quando nós não conseguimos compreender, entender, amar e perdoar a criatura ao qual estamos nos relacionamentos que estamos vivenciando, nós caminharemos exatamente para esses ambientes em colônias espirituais que a nossa mente vai levar. E ela diz assim, o pensamento é tudo, ou seja, a nossa mente, segundo André Luiz, é um propulsor de energia, um dínamo gerador que atrai ou repulsa a esfera de pensamento ao qual nós escolhemos adentrar. E Maria João de Deus traz essa reflexão. O pensamento é tudo. O espírito pode beneficiar-se com o que lhe provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. O pensamento é tudo, todas as construções terrenas, todos os portentos que aí atestam o progresso são obras do ideal. Nações, cidades, leis são exteriorizações dos pensamentos. Também eles são a fonte causal das manifestações do espírito em outros planos, onde todas as formas, muitíssimas diferenciadas, embora atestam o ascendente da alma, sua inteligência e seu poder. Aí a gente vê, depois de ter ouvido um texto desse, a criatura ir para frente de uma televisão, antes ou depois do almoço, para ouvir e ver notícias policiais de crimes, de desafetos, de intrigas. Qual alimento ela está ingerindo com a sua mente? E Anete Guimarães, em seus relatos com relação ao livro Evolução dos Mundos, ela nos diz que cada minuto de uma notícia desequilibrada, o nosso corpo, os nossos macrófagos, que são células, tá? São os soldadinhos que trabalham impulsionando todo o nosso sistema imunológico, eles sofrem, tá? Uma hora você ouve um minuto de um programa policial ou fica ligado nessas notícias desequilibradas, ele sofre um minuto, né? Um minuto ali que a mente introspectou aquele pensamento, o seu organismo, o nosso organismo, vai passar uma hora com o sistema imunológico em decadência. Por isso que a gente vê muita gente com as gripes, com virose, com doenças que muitas vezes não compreende, porque a mente fica gerando essa propulsão de energia. Mas quando a gente está aqui no Evangelho, ao qual nós estamos citando e trazendo a palavra de Jesus, essa energia também vai fazer com que essa mente trabalhe equilibrando e restabelecendo as nossas células, ou seja, o núcleo da célula vai ser armazenado nele energias salutares e equilibradas que vão restabelecer a nossa saúde orgânica e espiritual. Por quê? O amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, a nossa escolha na trajetória nos faz despertar a consciência.
Vamos para o item 12, motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aquele que sofre e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ser ainda ser traduzidas assim: deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus reduziu vossa dívida, permitindo pagá-las presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, e a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso suportando toda a sorte de privações para se libertar, pagando somente a centésima parte do que deve? Em lugar de se lamentar do seu credor, não lhe diria obrigado? Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas se quitando-se inteiramente, de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumentada, a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição, forçada, inevitável. Se não for hoje, será amanhã; se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas é preciso colocar, em primeiro lugar, a falta de submissão à vontade de Deus, pois, se nas aflições se murmura, se não se aceita com resignação, é como uma coisa que se deve merecer, se acusa Deus de injustiça e contrai-se uma nova dívida, que se faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar absolutamente, como se um credor que vos atormenta pagasse as prestações, tomando de cada vez um novo empréstimo. Muitos de nós, quando estão em aflição, ao invés de elevar o pensamento em oração, agradecendo a Deus pela oportunidade, quando tem consciência de que aquele sofrimento, daí aquela resignação está sendo uma quitação do débito passado, mas ao invés disso, o que é que tem? A gente blasfema, culpa Deus de todas as coisas, das aflições, das dores, das agonias, e ali naquela reclamação, a gente clama por mais, e a gente vai receber mais, porque a gente está contraindo uma outra dívida, como ele cita no Evangelho, e essa outra dívida falar como que nós venhamos a ter que ressarcirmos no futuro essa despesa ao qual estamos contraindo. Então é necessário despertar a consciência, porque onde está a justiça divina se não houver o pensamento da causa e efeito através das leis, num processo de evolução para que nós venhamos a despertar a consciência de que toda semeadura presente, ela terá uma colheita no futuro. E essa colheita, ela é individual. Nós estamos aqui coletivamente em um evangelho, mas cada um de nós. Eu vou colher o que eu estou semeando. A gente tem uma boca, mas tem dois ouvidos aqui, um do lado de cada outro, quando a gente fala e pensa que está falando para o outro. Não, minha gente, o primeiro que a gente está falando é para nós mesmos, porque somos nós que ouvimos essas palavras, somos nós que pensamos elas, somos nós que preparamos o texto do Evangelho para fazer a explanação, e ali a introspecção é instantânea nas colocações das palavras e verbos que eu estou utilizando para explanar aos outros. A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como um obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns, o Senhor dirá: eis o preço dos vossos dias de trabalho, e a outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido
na ociosidade, quer colocar na sua felicidade, na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá, a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário sobre a terra, e de recomeçai a vossa tarefa. O item 13. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto quanto veja mais longe a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa, a certeza de um futuro próximo, mas feliz, e o sustenta e o encoraja, e em lugar de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, a dor pesa sobre ele como todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, tortura-se voluntariamente e acrescenta, assim, as misérias e as angústias de sua curta experiência. Muitas vezes a gente chega e diz assim, rapaz, o meu dia nada deu certo, eu fiz isso, deu errado, eu fiz aquilo, outro deu errado. E se a gente fosse parar para refletir, cada coisa que deu errada na nossa visão foi livrando-se de um problema maior. Muitas vezes a gente vai caminhando na rua, leva uma topada, cai, mete o joelho no chão e reclama porque o sangue espirrou. Vai ver que se a gente não tivesse levado aquela topada, a gente andasse mais um pouco, o carro atropelaria a gente e a gente iria para uma cama de um hospital. Mas a gente faz o quê? Na hora que leva a queda, a gente reclama. A gente entra numa fila para tirar um dinheiro, quando chega lá perto do caixa, o dinheiro acaba. E a gente começa a reclamar. Vai ver que tem um assaltante lá fora esperando na porta. Na hora que a gente saísse com o dinheiro, acaba carregasse o dinheiro. Então a gente não vê, tá, isso como uma coisa que acontece por acaso, mas tem uma razão de ser, porque o universo é regido por leis inteligentes. E essa resignação que a gente busca ter com relação ao despertar da consciência é a providência divina que traz para nós na condição em que nos encontramos. A vida, ela é um presente divino, as oportunidades são de crescimento, experiência e maturidade para todos nós. A necessidade que temos na busca constante pela nossa evolução nos faz caminhar no processo de ascensão no mundo maior. E possamos despertar a consciência de que no mundo só tereis aflições, mas tende um ânimo, eu venci o mundo. E Jesus, no Cristo Consolador, traz para nós a condição de amparo e assistência maior. Eu espero que tenha explicado a vocês e eu vou entrar convidando a vocês a elevar o pensamento, dizendo assim, prece ao anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lustas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade de teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a ele, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos,
escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, e brilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. E assim seja, Jesus amado, mestre querido, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, João Cecílio da Costa, a vós ofertamos essa prece, mestre amado, para que ele resplandeça de luz sobre todos os lares, todos os hospitais, casas de saúde, manicômios, Pai, sobre aqueles que se encontram nas marquises, nas ruas, sobre os nossos governantes, para que eles possam tomar decisões que possam melhorar a nossa trajetória nesse planeta, nesse país e em nossas vidas. Que Jesus abençoe a todos nós e a cada um de nós. É com você, Dora. Muita gratidão. Obrigada, Juarez. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda na mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender ou magoar, para sentir-se forte. Chico Xavier. Nesse momento, eu peço a toda a espiritualidade de luz fazer uma varredura em todos os lares. Se houver alguém, algum irmão necessitado de ajuda, seja recolhido e levado ao hospital, a uma colônia espiritual ou a um lugar conforme sua necessidade. E que todas as energias deletéricas sejam colhidas e transformadas em paz, em luz. Então, neste momento, eu peço a permissão do nosso Criador, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio e toda a sua egrégora de luz, para encerrar o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E até amanhã com o nosso Evangelho. Paz, amor e